RFI convida hoje Karim Ainous, cineasta, arquiteto, artista plástico, cidadão do mundo, né? Karim viveu em Nova York, Paris, atualmente vive em Berlim. Olá, Karim, é uma honra te convidar aqui para a Rádio França Internacional. Karim, você está aqui em Paris para o relançamento ou lançamento DVD de um filme seu que foi lançado em 2009, né? Viajo porque preciso, volto porque te amo. É uma espécie de renascimento desse filme que já fez uma carreira, não é isso? Esse filme é um filme que eu fiz junto com outro amigo, Marcelo Gomes, que é co-diretor do filme. E ele tem uma história bastante engraçada. Ele é o que eu chamo de slow film, assim, né? Como tem slow food, assim, é um filme que a gente filmou em 99, lançou em 2009 no Festival de Veneza e depois no circuito comercial no Brasil. E agora está lançando ele aqui na França 7 anos depois, de 2009. Então ele é um filme que tem uma história pouco ortodoxa, digamos assim. E eu tô aqui exatamente para poder promover um pouco o lançamento do filme, tanto em VOD quanto em DVD. Durante muito tempo, várias pessoas quiseram comprar o filme. O filme, na verdade, tem uma carreira um pouco quase underground, assim, na França e em outros países. E, finalmente, chegou a hora da gente poder dizer para as pessoas, se vocês querem ver o filme, ele está disponível em tal plataforma, ele está disponível em tal formato. Então, é um momento muito bacana para essa história longa desse filme. E, Karim, esse filme fala, como vários outros que você fez, de um Nordeste em mutação, né? A gente pode falar um filme que tem as suas raízes no Nordeste, mas que tem um voo que vai muito além, né? Que procura uma ponte com o resto do mundo, né? É um pouco a sua fonte de inspiração. Você é cearense, você vem do Nordeste, mas é do Nordeste para o mundo o teu... Eu sempre fiquei muito encantado, assim, porque o Nordeste, desde que eu sou pequeno, a gente sempre fala do Nordeste como um lugar muito longe, como um lugar do misticismo, um lugar que foi muito privilegiado, inclusive no cinema novo. Com o Glauber. Durante muitos anos com o Glauber e com o Nelson Pereira e com vários autores e tal. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui no Nordeste, tinha uma coisa que foi muito impactante, assim, que é um lugar onde as pessoas vivem, elas moram, elas têm um cotidiano, assim, apesar de ter uma força muito grande, como um lugar que ficou abandonado durante muitos anos, é um lugar que, por conta disso, também adentrou o mundo contemporâneo de maneira muito, muito interessante, assim, né? Então, por exemplo, é um lugar que não tem flor, porque é muito seco, é muito árido, e de repente as pessoas todas decoram a casa, hoje em dia, com flores de plástico e com toalhas de mesa que são cheias de flores e coloridos. Então, tinha uma coisa ali que nos interessava muito mostrar o Nordeste, que era um Nordeste de agora, um Nordeste que está em relação com o mundo de alguma maneira, um lugar que de fato teve ali um hiato temporal muito grande que ficou isolado, mas que hoje em dia é um lugar como qualquer outro lugar do mundo, com uma característica específica que é um lugar de imigração. Então quem fica ali realmente é porque tem um apego muito grande à terra, tem um apego muito grande ao lugar e um apego muito grande à cultura. E nos interessava exatamente mostrar isso, assim, esse Nordeste de agora e não um Nordeste imaginado, um Nordeste de fato, assim. E como é que esse público europeu ou internacional vê esse Nordeste em mutação? É muito interessante, né? Porque como você tem essa imagem muito fixa, assim, do Nordeste como o lugar da seca, da pobreza, da miséria, da religião e tal, sempre tem essa surpresa que se fala, mas é assim mesmo, esse lugar é assim mesmo, e ter sido muito bacana poder mostrar e fazer um outro retrato e uma representação dessa região de uma maneira um pouco mais vibrante, um pouco mais colorida e um pouco mais amorosa mesmo, assim, né? Um lugar onde as pessoas realmente são pessoas como qualquer lugar do mundo. Eu acho que isso surpreende muito, porque durante muitos anos o que a gente sempre pensa do Nordeste e do Sertão é esse lugar meio abandonado, assim. E transformando isso numa estética contemporânea, né? Numa estética cinematográfica contemporânea. Claro, o filme, inclusive esse, como vários outros filmes que estão sendo feitos no Nordeste hoje em dia, são filmes absolutamente contemporâneos, são filmes com música contemporânea, são filmes onde as cores são muito presentes, onde existe de fato uma dificuldade ali com relação à falta de água, à falta disso daquilo, mas também que existe uma maneira de se resistir a isso que é muito, muito impressionante, muito vibrante, eu acho, assim. Karim, você também, entre seus projetos, né,
Como eu falei no começo da nossa entrevista, você é um cidadão do mundo, você tem uma parte da sua origem vem da Argélia e um dos seus novos projetos é justamente ir atrás dessas raízes na Argélia. Você pode falar um pouquinho? Claro, posso. Eu sou, na verdade, minha mãe é cearense, então nasci e fui criado no Ceará, meu pai é da Argélia. E eu nunca fui na Argélia, assim, meu pai vem de uma região nas montanhas do norte, nordeste da Argélia, assim. E aí eu tô sentindo uma necessidade, porque afinal de contas meu nome é Carim, o mundo inteiro, qualquer lugar que eu chego, as pessoas perguntam: ah, você é brasileiro? Sou. Como é que você chama? Carim. Ah, mas esse não é um nome brasileiro, esse é um nome árabe e tal. Então, acho que chegou aquela hora na vida de que eu nunca fui na Argélia, e hoje em dia eu tô com muita vontade de fazer isso e fazer um filme que é um pouco parecido até com Viagem, assim. Na verdade, é um diário de viagem num país que, na verdade, é o meu país, mas para onde eu nunca fui, assim. Então, acho que tem ali uma situação muito singular de como olhar para esse país. É um país também que me interessa muito, além de ser o lugar onde meu pai nasceu e um lugar que me interessa particularmente. Eu acho que o Brasil e a Argélia têm histórias cruzadas muito interessantes, assim, né? A Argélia faz uma revolução comunista na hora que o Brasil, de fato, tem um golpe militar, né? Então, são dois países do terceiro mundo que tiveram destinos que às vezes foram cruzados. Ali tem muita gente que, inclusive, fugiu do Brasil para a Argélia na década de 60. Então, acho que tem uma história a se resgatar e se desvendar aí, que eu acho que vai ser muito bacana poder fazer durante esse filme. E seria uma história de amor, também como os outros? Não sei ainda. Na verdade, ele é um diário de viagem de uma pessoa que vai ser contada a partir de uma primeira pessoa, que vai ser, enfim, imagino que seja eu que vai contar essa história. E é um filme que se passa entre Alger, que é a capital da Argélia, e que vai até as montanhas da Cabiria, que é de onde meu pai é. Então, um pouco um diário de viagem de alguém descobrindo uma casa onde ele nunca foi, assim, que é um pouco a minha experiência com relação à Argélia, e tentando entender que país é esse que poderia ter sido o meu país, assim. E aí, no final das contas, tentar a partir daí fazer um retrato dessa Argélia contemporânea, que eu acho que também é importante se fazer, como foi esse resgate que a gente fez do sertão, assim. Eu acho que é um pouco isso, é um retrato de um país através do meu olhar. Carim, por último, pergunta inevitável, né? O Brasil vive um momento de crise, um momento de impasse importante. Agora você foi júri no Festival de Cinema de Toulouse e você falou de uma maneira contundente de um revanchismo social. Quer dizer, os artistas estão tendo um papel importante, estão se posicionando nessa situação pró ou contra impeachment da presidente Dilma. Como é que você vê a situação hoje? Eu, hoje em dia, para ser muito franco, eu vejo essa situação como uma aberração. Sabe por quê? Porque como é que a gente pode estar condenando um bandido? Como é que um bandido como o Cunha e como todas as pessoas que estão em volta do presidente da Câmara, porque ele, na verdade, é um bandido provado, existem provas de que esse cara é um cara super corrupto, um cara desonesto, como é que esse grupo está julgando uma pessoa que é presidente, que foi eleita democraticamente, contra a qual não existe nenhuma prova de impeachment? Então, é um negócio que eu fico meio sem fôlego de imaginar. Eu nunca imaginei que eu estaria passando na minha vida por uma situação tão absurda quanto essa, assim. E eu fico mais indignado ainda de como que isso está sendo representado mundo afora, assim. Então, eu estou muito engajado, já tem algum tempo, de chamar a atenção que a gente está vivendo uma situação absurda que tem consequências gravíssimas. O Brasil, afinal de contas, é a quinta economia do mundo. E o meu pânico é que a gente entre numa situação com um vice-presidente como o Temer, que, na verdade, também não tem a menor condição de governar o Brasil, e que a gente tem uma situação muito grave daqui a uma semana. Então, eu sou muito explícito e muito claro com relação a isso. Eu acho que a gente tem que ter muito respeito por uma conquista que foi muito difícil, que foi a democracia. Então, eu acho que se a gente quer mudar de presidente, que a gente mude daqui a 2 anos. A gente tem eleição para prefeito e vereador esse ano, e daqui a 2 anos a gente tem eleição de novo. Então, eu acho que as razões desse impeachment são absolutamente absurdas, assim. E o artista tem um papel Eu acho que a gente tem um papel importantíssimo. A gente tem uma coisa que é a possibilidade de falar com muita gente, assim. Então, eu acho que é muito importante nesse momento, ainda mais no momento que a mídia mais conservadora é absolutamente parcial. Eu acho que é muito importante que a gente tenha eu acho que o artista ele tem que ter sempre uma posição muito crítica com relação ao tempo que você está vivendo, assim. E eu acho que é muito importante que a gente se coloque, eu acho que é muito importante que a gente seja muito franco com relação à maneira como a gente está lendo o que está acontecendo no Brasil hoje. Ok, muito obrigada, Carim Aynus, cineasta, nosso convidado do RFI Convida de hoje. Obrigado, eu que agradeço.